Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim de acompanhamento do mercado. Um dia negativo para as cotações lá em Chicago, apesar de quedas importantes, significativas, de mais de 20, quase 30 pontos em alguns vencimentos. Ainda assim não foi o pior cenário do dia. A gente chegou a ver essa soja trabalhando com perdas muito mais significativas do que o encerramento. A gente vai entender toda a movimentação lá em Chicago hoje, porque essa redução, né, das perdas na reta final aí das negociações, e quem nos ajuda nesse entendimento é o Fernando Pimentel, da AgroSecurity. Está aqui já o Fernando com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender essa movimentação de Chicago. Parecia que ia ser um dia de desespero total. Acabou sendo de meio desespero só, Fernando? Boa tarde a todos. Boa tarde, Alexander. O mercado ainda está na temática do clima, né? Principalmente para o milho ainda, que está quase terminando a janela de risco, mas a soja ainda tem um longo caminho a percorrer. Então, estamos aí em pleno weather market. Hoje ainda teve um posicionamento, né, do Ministério do Comércio da China, colocando que no segundo semestre vai haver uma redução das importações de soja por parte da China, em relação aí aos volumes recordes que foram contabilizados aí no ano passado. Enfim, conversa de comprador, né? Vamos colocar dessa forma, né? Mas de qualquer forma, Chicago captou essa informação como uma verdade e aceitou esse número, reduzindo as cotações, jogando para baixo, junto com uma primeira leitura do clima de manhã, de um mapa de clima um pouco mais favorável, com clima mais ameno, etc. e tal, coisa que reverteu ao meio-dia uns mapas de clima já apontando para um clima mais quente, mais seco, e isso daí diminuiu um pouco essa tendência de queda que começou na manhã, chegou a bater quase 40 aí, ou bateu 40 de queda e voltou fechando aí na casa dos 30. Então, estamos aí ainda nessa questão da volatilidade do clima. No caso do milho, agora mais uma semana, 10 dias, a janela de risco do clima praticamente para o milho já passa e a safra de milho fica consolidada, né? Já no caso da soja, não, que nós vamos entrar na etapa do pod filling, né? Enchimento de grão, formação de vagem e tudo. E aí é que entra a fase crítica da vegetativa da soja. Então, nós vamos ver ainda volatilidade na soja por mais um tempo. Então, esses aspectos de demanda aliados às questões do clima vão ainda dar o tom nos próximos dias para a soja. Bom, vamos entender então, Fernando. Você falou que, enfim, esse posicionamento do Ministério da China é mais para conversa de comprador, né? Mas qual que foi o argumento? O que eles estão querendo mostrar? Ou qual o argumento utilizado para fazer essa divulgação hoje, né? Bom, a China tem se posicionado no sentido de, vamos dizer, tem várias frentes na China buscando o sentido de diminuir a volatilidade das commodities, seja no hard commodities, os metais, seja nas soft commodities, as commodities agrícolas. A China está muito preocupada com os impactos inflacionários, então ela está tomando várias ações em várias frentes, dentro do âmbito legal, do âmbito operacional, administrativo, no sentido de tentar arrefecer a volatilidade dos mercados. Então, todas essas medidas vão na mesma direção. Então, no momento que você anuncia que vai reduzir, seja porque você está compondo estoques, seja porque você está, de alguma forma, usando estoques públicos para tentar arrefecer a curva de demanda, para tentar, de alguma forma, manejar ou gerenciar
o balanço oferta e demanda, no sentido de tentar criar um ambiente de redução de demanda, ou redução da expectativa do mercado em relação à demanda chinesa, é bem natural. A gente está vendo que isso daí é uma temática do mercado, da administração chinesa. Não tem, não tem nada a ver com demanda, então, né, Fernando? Eles vão precisar comprar. É a velha história, gente. Proteína não tem jeito, as pessoas vão ter que continuar consumindo, né? É aquela velha história, às vezes o pessoal fala, mas agora está tendo a gripe, está sem controle a peste suína na China. Ótimo, o que acontece? Eles perdem rebanho, perdem potencial e condição de produzir suínos lá na China, diminui a demanda por milho lá, mas o que acontece? Ok, eles vão ter que comprar carne de algum lugar. Esse milho será consumido em outros lugares do planeta que vão produzir proteína animal que será consumido na China. Só há um deslocamento dessa demanda. Mas o consumo, não é porque o suíno está sofrendo na China que o chinês vai deixar de consumir suíno ou outra proteína animal que substitua. Ou até mesmo a proteína vegetal da soja convertida em algum tipo de prato alternativo, mas seja como for, a proteína é necessária. Então, não há muito do que se fazer em relação a alternativas nesse caso. Vai haver a continuidade da demanda, né? Você vê aqui, agora, né, nessa semana aqui, exportaram 62 milhões de toneladas dos Estados Unidos, da safra 2021, e 170 milhões de toneladas da 21-22. Quer dizer, está tudo dentro da estimativa que o mercado tinha. Quer dizer, não há muita alteração nos passos que estão sendo traçados no mercado. Então, e você vê, se o mercado de fato tivesse entendendo que a relação oferta e demanda tivesse indo tão negativamente, você não conseguiria explicar Chicago a 14 dólares por bushel, né? Pois é. E nós temos ainda lá o elemento estoque muito pressionado, né? Então temos todos esses elementos aí que mantêm uma sustentação nos preços da soja. É lógico que a China está preocupada, ela tem que criar essas notícias baixistas, porque imagina se ela colocasse aqui que ela tem uma expectativa de compra maior para o segundo semestre. Está no meio do weather market com o estoque americano baixinho e o Brasil sobrevendido na soja. Seria explosivo, não é? Então, na verdade, pode ser até que ele coloque uma notícia dessa forma para depois desmentir depois, né? No segundo semestre você ter as estatísticas apontando numa outra direção, né? Muito bem. E também essa redução do rebanho suíno na China pode apontar realmente para uma redução da compra. Isso não quer dizer necessariamente que a China vai diminuir a demanda por proteína animal. Então, o que acontece? Ela compra menos proteína vegetal, compra menos soja, eventualmente, mas vai comprar mais carne de alguém, que vai comprar mais proteína vegetal. Então, estamos aí nessa redistribuição geográfica da demanda, eventualmente. Muito bom. Ô, Fernando, me diz uma coisa, você citou os mapas climáticos e uma mudança desses mapas agora na hora do almoço. Por que mapas climáticos ou clima nos Estados Unidos ainda preocupa tanto? Então, porque no caso específico do milho já está diminuindo essa janela de risco, mas no caso da soja ainda há o risco de interferência na produtividade, na fase mais crítica da lavoura, que agora pode filling, né? Então, não há como afastar o elemento clima da volatilidade do mercado. Então, ele segue, né? Porque uma safra mal sucedida nos Estados Unidos, nessa condição de estoque atual,
geraria uma pressão de oferta, uma restrição de oferta para os próximos 18 meses, o que colocaria a soja num patamar, talvez aí na casa dos $16 por bushel. Né? Isso é importante. Como essa safra será concluída, é muito importante para os próximos 18 meses na precificação global da soja. Quanto mais tempo o mercado climático continua ativo, Fernando? Eu acredito que até 20 de agosto ainda vai ser muito importante para a gente acompanhar. Né? Então tem um chão aí pela frente, quase um mês aí. Temos emoção aí. Emoção ainda pela frente. Muito bom. Fernando, e Brasil? O que anda acontecendo? Essas perdas que a gente viu acontecendo aí de alguma forma no mercado lá em Chicago, elas foram superadas em parte pelos prêmios? Como é que o mercado interno está reagindo aí? Como nós tivemos ontem uma queda nos prêmios, hoje nós devemos ter talvez uma compensação positiva nos prêmios em função da queda de Chicago. É normal, o mercado físico se equilibra nesses momentos. Né? Hoje nós tivemos uma alta do dólar também, temos esse elemento aí. Então, eu acredito que o preço deve estar estabilizado no físico, como teve ontem, vai ficando hoje também, e não está tendo muito negócio também no mercado. Né? O mercado está meio devagar nesses últimos 2 dias. Mas isso significa que a gente pode ver sobra de soja aí no segundo semestre, não? Não, eu não creio. Nós já estamos bem adiantados na comercialização, Alexandre. Eu acho que, é claro que tem muito produtor que tem um superávit aí, uma posição um pouco mais disponível de produto, mas historicamente falando, nós estamos com uma safra bem vendida já, né? Isso dá sustentação e até uma certa disputa pela soja no segundo semestre, então, Fernando? Sim, nós vamos ter uma briga entre esmagamento e exportação, sem dúvida. É? A velha briga. Principalmente, agora nós vamos... A pancadaria vai ser definida pelo tamanho da safra americana, porque se a safra americana for bem, é lógico que tendo mais estoque nos Estados Unidos, nós vamos ter um descolamento aqui entre o mercado interno e Chicago menor. Mas se nós tivermos uma queda na produção nos Estados Unidos e um aperto nos estoques do lado de lá, sem dúvida, nós vamos ter aqui uma condição muito mais favorável de exportação em comparação com o esmagador local. Fernando, tem pergunta para você aqui. O Samuel de Sabáldia está perguntando se você concorda que é quase impossível bater a produtividade aí que o USDA está dizendo para a soja americana. Então, se você considerar, ele tem razão no comentário dele, porque se você já considerar que na largada as Dakotas do Norte e do Sul já perderam alguma coisa de potencial produtivo, né, nós já temos aí uma perda na saída da safra americana, com esse excesso de calor, estiagem. Nós tivemos também excesso de chuva em algumas outras áreas dos Estados Unidos. Então, já contabilizamos, a gente sabe que a soja ela começa com potencial produtivo e, de acordo com o seu histórico ao longo da fase vegetativa, ela vai perdendo, é como uma contabilidade. Vamos supor que você comece lá com um potencial produtivo de 200 sacas por hectare. As coisas vão acontecendo, uma semana tira 5, outra semana tira 7, outra semana tira mais 10,
até que você chegue lá no final e colhe 70 sacas, né? E isso daí já ocorreu na safra dos Estados Unidos, seja na porção noroeste dos Estados Unidos, onde já houve o impacto de calor e seca, seja na porção mais central, onde houve problemas de inundação em algumas áreas, encharcamento. Você sabe, o agricultor sabe que isso já tira algum potencial produtivo da lavoura nessa contabilidade. Então, de fato, o nosso produtor que está perguntando aí, ele de fato, ele tem razão. O USDA não lançou ainda, porque o USDA sempre foi mais conservador nas revisões, nos seus relatórios, ele sempre teve um delay aí. O mercado normalmente trabalha com números mais ajustados, e o USDA vai ajustando posteriormente, né? Então, de fato, ele tem razão. Eu estou com ele. Os números ainda estão um pouco otimistas na minha leitura para a safra de soja e de milho. Mas dizem que soja tem um poder de recuperação maior que a do milho, né, Fernando? Se tiver boas chuvas aí, será que dá tempo de recuperar esse potencial perdido? Recupera, mas você recupera, mas nunca recupera todo, né? É aquilo que eu estou falando. Você recupera, mas você já perdeu algum potencial produtivo aí no caminho, entendeu? Alguma coisa ficou ali. A planta fisiologicamente já perdeu algum potencial de produzir. E isso já está realizado, vamos dizer assim. Muito bem. Então, porque se você pegar uma planta que ela foi submetida às condições ideais desde o início até o final, ou ela não teve um processo de encharcamento de raiz, ou que ficou com um período de muito extenso, sem luminosidade ideal, ou se ela teve um processo de estresse hídrico e calor excessivo. Se você comparar uma planta que passou por essas situações com uma planta que teve todo o momento a situação ideal de luminosidade e hidrologia, olha, você com certeza no final vai ter diferença, mesmo que depois você dê água e condições ideais para essa planta que passou pelo estresse. Algum comprometimento existe já, né? Sem dúvida. Você tem problemas de formação de tecidos, você tem, às vezes, problemas no enraizamento, tudo isso passa para a planta. Tem mais uma pergunta para você, é do Juliano Carmo. Ele é de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Gostaria de saber se há um bom momento de travar ou fazer troca de grãos por insumos da lavoura no atual cenário agrícola. Para a safra verão, na próxima? Olha, teria que ver o histórico da relação de troca na região de Passo Fundo. Eu aqui agora, no momento, eu não tenho de cabeça. Eu sei que fertilizante deu uma alta em função dos custos de cloreto e fosfatado, e nós já tivemos há 2 anos atrás a melhor paridade de troca. Nós não estamos na melhor agora, mas estamos historicamente ainda com uma relação de troca boa. Mas se ele deixou para fazer a troca agora, também em cima da hora, não? Veja lá, ele tem mais 3 meses, 2 meses para fazer. Agora, a questão é, quanto mais próximo do plantio, mais apertado pode ele ficar com a relação de troca, porque quem está na outra ponta vendendo fertilizante sabe que o produtor ali está numa janela curta de decisão. Então, aí já nem é uma questão de preço de soja ou preço fertilizante, já é uma questão de oportunidade de negócio. Me preocupa um pouco, no caso desse produtor, dele chegar muito perto da janela de plantio para tentar especular talvez com o preço de soja um pouco melhor, e aí ele vai, mesmo que o preço da soja tenha melhorado, ele vai ficar ali na situação negocial desfavorável, porque essa margem acaba ficando com o vendedor, porque ele sabe que ele vai precisar do adubo ali nos próximos dias, e aí o produtor fica exprimido.
Então, minha leitura, está chegando a hora. Talvez você possa esperar mais 15 dias, mas eu não demoraria muito mais para você não cair no risco de ficar ali apertado com o fornecedor. Muito bom. É isso, Fernando. A gente agradece ao pessoal que participou e eu aproveito para te agradecer também pela participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho mais do que está acontecendo com esse mercado, o mercado da soja. A gente vem acompanhando aí as informações e a gente percebe que a soja vem mantendo aí um intervalo entre 13 e 15 dólares. Não chega aos 15, mas enfim, entre 13 e 15 dólares aí nos últimos tempos. Vamos ver o que vai ser motivo aí para esse intervalo ser rompido, ou para baixo ou para cima. Vamos esperar para ver, mas é difícil acreditar que vai ficar assim por mais tempo, né, Fernando? Existe a possibilidade, você tem razão. Nós temos a possibilidade dele romper acima dos 15 e também passar abaixo da resistência dos 13. Vamos esperar para ver, é isso? Exato, porque agora é o ponto crucial é agora. Nós estamos entrando no ponto mais crítico do weather market da soja. Nós estamos saindo do weather market do milho e entrando no da soja agora. De novo, o tamanho da safra americana para ser monitorada aí. Boa, Fernando. Obrigado, viu? Volte sempre. Obrigado, um abraço, boa sorte a todos aí. Valeu. Tá aí Fernando Pimentel aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Fernando é lá da AgroSecurity, trazendo as informações do mercado. Mercado que, segundo o Fernando, ficou bastante turbulento, deprimido aí, com a informação de que a China poderia diminuir as suas compras no segundo semestre do ano, apesar de não acreditar muito nessa informação, mas ela acabou ajudando aí o mercado a ficar pressionado, a trabalhar pressionado. Depois, no meio do dia, uma inversão das informações dos mapas climáticos acabou diminuindo, ajudando a diminuir essa pressão negativa que se observou na primeira parte do pregão. Bom, deixa eu, antes de encerrar, passar as cotações, como finalizar as negociações lá na Bolsa de Chicago. Vamos lá. Para agosto, 14 dólares e 16 centes por bushel, 23 pontos de queda. Setembro, 13 dólares e 69 centes por bushel, 28 pontos mais 75 de baixa. Novembro, 13 dólares e 62 centes por bushel, 27,5 de queda. E março, 13 dólares e 52 centes por bushel, queda de 24 pontos mais 25. Vamos ver o milho. Setembro fechou com queda de 7 pontos mais 25 a 5 dólares e 64 centes por bushel. Dezembro, 5 dólares e 61 centes por bushel, 7,25 de queda também. O março, 5 dólares e 68 centes por bushel, 6,75 de baixa. E o maio, 5 dólares e 72, queda de 6 pontos mais 75 também. E para finalizar, vamos ver o trigo. Trigo para setembro, 6 dólares e 92 centes por bushel, 18,5 de baixa. Dezembro, 7 dólares e 1 cento por bushel, 18,25 de queda. Março, 7 dólares e 8 centes, 18 de baixa. E o maio, 7 dólares e 8 centes por bushel, 18 pontinhos de queda também. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.